Do exercício do intelecto, a necessidade de preservá-lo da ignorância e da curiosidade. Se no combate espiritual não tivéssemos outras armas além da desconfiança de nós mesmos e da confiança em Deus, não só não venceríamos a nós mesmos, como também causaríamos grandes males. É necessário que a esses meios acrescentemos o exercício das nossas potências, que é a terceira arma proposta. Esse exercício deve ser praticado principalmente com a inteligência e com a vontade. Quanto à inteligência, ela deve ser preservada de duas coisas principalmente. Uma delas é a ignorância, que obscurece e impede o conhecimento da verdade, que é o seu objeto próprio. Com o exercício, a inteligência deve tornar-se lúcida e clara para poder discernir o quanto é necessário purificar a alma das paixões desordenadas e orná-la de santidade. Esta luz pode ser adquirida de dois modos. O primeiro e mais importante é a oração, pedindo ao Espírito Santo que infunda em nosso coração essa luz divina. O Senhor não deixará de nos atender se na verdade buscamos somente a Deus e a sua vontade, e se tudo submetemos ao juízo dos nossos confessores e diretores espirituais. O segundo é o contínuo exercício de um profundo e leal esforço para ver as coisas como são, boas ou más, segundo os ensinamentos do Espírito Santo e não segundo os juízos do mundo. Este esforço, se feito de forma correta, nos faz ver claramente que devemos ter por nada, por vaidade e por mentira, todas as coisas que este mundo cego e corrupto ama, deseja e busca de tantas maneiras. Que as honras e prazeres terrenos não são mais que vaidade e aflição de espírito, que as injúrias e infames que o mundo nos inflige trazem na verdade glória e paz. Que perdoar os inimigos e fazer-lhes o bem é magnânimo e um meio de nos assemelharmos a Deus, que vale mais desprezar o mundo do que dele ser rei. Que obedecer à mais desprezível das criaturas por amor a Deus é mais honroso do que comandar grandes príncipes, que devemos ter em maior conta o humilde conhecimento de nós mesmos do que o domínio de todas as ciências, que vencer os próprios apetites, por pequenos que sejam, merece mais louvores do que conquistar muitas cidades, derrotar grandes exércitos, fazer milagres e ressuscitar os mortos. Por que não discernimos claramente as coisas, o método para conhecer as coisas como são? A razão pela qual não discernimos as coisas de forma clara é que nos detemos nas aparências exteriores, às quais logo associamos sentimentos de amor ou de ódio, que bloqueiam nosso entendimento, impedindo-nos de vê-las como realmente são. Para não caíres nesse engano, conserva sempre a vontade purificada e livre de qualquer afeto desordenado. Considera com discernimento e maturidade qualquer coisa que se apresente, sem permitir que o ódio te incline à rejeição, se for algo contrário às inclinações naturais, ou que o amor produza apegos indevidos, caso se trate de algo agradável. Assim, livre das paixões, o intelecto pode conhecer com clareza a verdade, ver o mal oculto sob uma falsa aparência de prazer, e o bem encoberto por uma aparência de mal. Mas se a vontade se inclina primeiro a amar ou a odiar as coisas, o intelecto não pode conhecê-las bem, porque as paixões se interpõem e o ofuscam, fazendo-o estimá-las de forma errada, e representá-las dessa forma à vontade, que então se move ainda mais ardentemente a amar ou a odiar as coisas, sem qualquer consideração das leis da razão e da ordem. Por causa das paixões, o intelecto fica cada vez mais obscurecido, e essa obscuridade alimenta o engano da vontade em seus amores e ódios, de tal forma que, se não for observada a regra que te vou dar, essas duas faculdades humanas tão nobres, a inteligência e a vontade, irão tropeçar e cair miseravelmente em trevas cada vez mais profundas e em erros cada vez maiores. Portanto, minha filha, guarda-te cuidadosamente de todo o afeto exagerado por qualquer coisa que não tenha sido primeiro examinada e reconhecida pelo que realmente é, a luz da inteligência e mais ainda a luz da graça, pela oração, e conforme o parecer do diretor espiritual. Isso deve ser observado de forma especial na prática de algumas obras exteriores, que são boas e santas, mas que por isso mesmo acarretam para nós um risco maior de engano ou de indiscrição. Pois pode acontecer que, por alguma circunstância de tempo, de lugar ou de medida, a prática dessas obras santas e louváveis resulte em grande dano, como se sabe de muitos casos. Uma outra coisa da qual se deve preservar o intelecto para conhecer as coisas como são. A outra coisa da qual se deve preservar o intelecto é a curiosidade, porque se o ocupamos com pensamentos nocivos, vãos e impertinentes, tornamo-nos incapazes de reconhecer o que é melhor para alcançar a perfeição.
Por isso, deves renunciar totalmente a qualquer interesse por coisas que não sejam necessárias, mesmo que sejam lícitas. Conserva, pois, restrito o teu intelecto o quanto puderes, e alegra-te por mantê-lo assim. As novidades e vicissitudes do mundo, grandes ou pequenas, devem ser para ti como se não existissem. E quando se apresentarem, não lhes deis ouvidos e desvia os olhos. No que se refere ao entendimento das coisas celestes, faz-te sóbria e humilde, não querendo saber nada além de Cristo crucificado, sua vida e morte e o que mais ele te pedir. Conserva-te longe de todo o resto e farás algo muito agradável a Deus, que aprecia como filhos queridos aqueles que desejam somente a Ele, buscam o necessário para poder amá-lo e fazer a sua vontade. Qualquer coisa além disso é amor próprio, soberba e engano do demônio.